Bom, ao longo do curso a gente já falou um pouquinho sobre o que é uma startup, o que significa dizer que uma startup atua em ambiente de incerteza. A gente aprendeu a lidar um pouquinho com essas incertezas, falou um pouco sobre inovação, o que é uma inovação disruptiva. Então eu acredito que neste momento você já deve ter na sua cabeça uma ideia super escalável, você já está pensando nos seus sócios, na sua marca, e quando você pensa nisso, automaticamente vem à sua cabeça uma repartição pública. D03. D03. 03. Olá, eu sou o Cássio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento de uma startup e dos serviços jurídicos demandados em cada uma dessas fases. A gente pode dizer que o ciclo de desenvolvimento de uma startup envolve 6 fases. As fases de ideação, concepção, comprometimento, validação, dimensionamento e estabelecimento. Vamos ver um pouquinho, de modo bem sintético, o que significa cada uma dessas fases e quais são os serviços jurídicos que são demandados nessas fases, em cada uma dessas fases. Bom, a gente pode identificar a fase de ideação como uma infância ou adolescência de uma startup. Assim como na nossa infância, é uma fase de intensa criatividade, muitos sonhos e muito planejamento. É nessa fase que surge a ambição empreendedora ou uma ideia potencialmente escalável de um produto ou de um serviço para um mercado-alvo grande o suficiente. Então, aqui nessa fase se tem uma ideia inicial do valor que você pretende gerar com sua startup. Na fase de ideação ainda não existem compromissos formais e jurídicos assinados entre os empreendedores ou com a equipe que vai trabalhar nesse projeto, mas ainda assim, nessa fase, existem algumas demandas jurídicas. Por exemplo, a revisão de propriedade intelectual. É necessário investigar se haverá potencial para marcas registradas, patentes, direitos de design, direitos de bancos de dados, direitos autorais. Além da necessária revisão de propriedade intelectual, é preciso que neste momento já seja definido a forma societária ou a forma empresarial que você vai adotar a partir de então. Você pode optar por ser um empreendedor individual, você pode optar pela constituição de uma sociedade limitada, você pode optar por várias formas societárias, mas nesse momento você já precisa ter uma definição de como vai ser a estrutura jurídica dessa empresa. Além disso, neste momento você já começa a pensar na necessidade de algum tipo de investimento. Então você começa a pensar se o investimento vai ser tirado do seu bolso, se você vai atrás de empréstimo, se você vai atrás de financiamento público. Neste momento também é necessário pensar se sua startup dependerá do desenvolvimento de um software. Se for necessário o desenvolvimento de um software, quem vai desenvolver esse software para você? É alguém da equipe? É alguém que você vai contratar? É uma empresa especializada? Evidentemente, cada escolha demanda uma solução jurídica diferente. Na fase de concepção, já são definidas missão e valor como estratégia inicial e as etapas-chave para os próximos anos. Ou seja, aqui você pensa como você vai chegar lá. Neste momento, já é possível imaginar na figura de 2 ou 3 empreendedores com habilidades complementares e na assinatura de um contrato de sociedade. E nessa fase também já são celebrados contratos civis ou contratos trabalhistas com a equipe que vai executar funções complementares ao projeto. Por isso, nessa fase são demandados os seguintes serviços: a verificação de registros de nomes empresariais nas juntas comerciais, a verificação de registro de domínio para eventual site, já se estabelece de fato a estrutura jurídica da empresa, então daí você já vai definir se você de fato vai ser um empreendedor individual, se você vai constituir uma sociedade empresária e qual a forma dessa sociedade empresária. Naturalmente que essa decisão implica em registros de estatuto social, registro de documentos, resoluções e deliberações nas juntas comerciais. No! God, please, no! No! Também neste momento já é possível a gente começar a falar de acordo entre acionistas e até mesmo a possibilidade de previsão das stock options como modelo de remuneração de alguns empregados. Na fase de comprometimento, a gente tem uma equipe fundadora comprometida, com habilidades equilibradas, com visão, valores e comportamento muito bem compartilhados. Esta fase coincide com o momento de desenvolvimento inicial do produto ou do serviço e também neste momento o acordo entre acionistas é assinado, com definição de marcos, compromissos financeiros e compromissos de tempo pelos próximos 3 anos, pelo menos. Então nessa fase a gente tem a assinatura de acordos de acionistas, definição do modelo de opções ou stock options para os empregados, a implementação de decisões sobre propriedade intelectual, as negociações nos contratos para desenvolvimento de software,
a contratação de apólices de seguro adequadas para cada situação, como responsabilidade perante empregados, erros e omissões, soluções para a resolução de problemas online. Por exemplo, neste momento já são definidas as políticas de cookies, de privacidade. Normalmente nessa fase já existe uma necessidade de adequação do produto ou serviço à Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor daqui a pouquinho no Brasil. Enfim, já é uma fase muito mais amadurecida da startup e que necessita também de outros tipos de serviços jurídicos, serviços mais sofisticados ainda do que na fase de ideação e na fase de concepção. Na fase de validação, são validadas e testadas as premissas da solução que você propõe a entregar. Nesta fase, você também busca demonstrar o crescimento inicial e a receita, e também busca elaborar os indicadores chaves de desempenho, também conhecidos como KPI. O KPI ele mostra o que está dando certo na sua empresa, o que pode ser melhorado e até mesmo o caminho para que uma mudança seja enxergada. Também na fase de validação se inicia a captação de recursos adicionais. Esses recursos podem ser recursos financeiros ou podem ser recursos de trabalho, de capital humano. E é possível fazer isso por intermédio das mais diversas formas jurídicas, por meio de um contrato de empréstimo, por meio de um contrato de empréstimo vinculado à participação acionária, por meio da participação em lucros e resultados. E também na fase de validação são negociados acordos comerciais para fabricação, distribuição, vendas, agência, empreendimentos conjuntos, licenciamento. E como eu antecipei agora há pouco, nessa fase, nosso modelo de negócio já tem que estar adequado às regulações setoriais. Então, naturalmente, o modelo de negócio tem que estar adequado à LGPD, às normas de proteção ao consumidor, às normas de proteção ao trabalho, bem como às diversas normas jurídicas que regem as sociedades empresárias no Brasil. Ou seja, é importante que a sua startup, neste momento, já esteja adequada às regulações setoriais, já pense em como negociar acordos de distribuição, de revenda, de venda, de agência, e também já comece a pensar em como ela vai resolver seus conflitos com esses fornecedores, com consumidores e com os diversos parceiros que forem formados ao longo do desenvolvimento da startup. É possível a gente começar a pensar, por exemplo, na inserção de cláusulas contratuais que prevejam que a resolução de eventuais disputas internas ou externas sejam realizadas por intermédio de meios alternativos de resolução de disputas, como mediação, conciliação, arbitragem ou mesmo a negociação. Na fase de dimensionamento, o foco está centrado no crescimento mensurável baseado nos indicadores chaves de clientes e usuários. Neste momento, se quer crescer e se pode crescer rápido. Nessa fase, já se começam a pensar na atração de investimentos significativos para a startup, ou pelo menos já se começa a ter ideia da possibilidade de fazer isso caso necessário. A fase de dimensionamento é uma fase de contratação, melhoria de qualidade e implementação de processos. Muitos dos processos legais já realizados na fase de validação são repetidos nessa fase, só que dessa vez com mais constância e com maiores consequências. Por fim, nós temos a fase de estabelecimento. Nesta fase, a startup já alcançou um grande crescimento que tende a ser mantido. Ela já atrai com facilidade recursos financeiros e de pessoal e, dependendo da missão, visão e compromissos, continuará a crescer e muitas vezes vai crescer a partir da manutenção de uma cultura de startup, do espírito de uma startup, do estado de espírito de uma startup. E por razões de mercado, surgem decisões a respeito da necessidade de aquisição de outras entidades à medida em que a empresa cresce. Também são renovados os registros de propriedade intelectual, se estabelecem novos serviços, novos produtos ou se define atuação em novos setores, o que demandará a repetição de todas as etapas jurídicas realizadas anteriormente. E também nessa fase, pelo tamanho da empresa, pelo tamanho da startup, é necessária uma atividade jurídica constante de due diligence, seja para manter a atratividade da empresa, seja para verificar a vantagem econômica e financeira de aquisições futuras. Enfim, a atividade jurídica dentro do processo de desenvolvimento de uma startup é imprescindível e constante. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre cada uma dessas atividades jurídicas. E já na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade intelectual. Então, se você gostou, curte, compartilha, manda para os amigos, deixa comentários aqui embaixo, porque eu gostaria muito de saber como vocês estão recebendo essas informações, o que precisa ser melhorado, e a gente se vê na próxima semana. Até lá!